E eu que descobri que o meu marido estava ficando com a amiga da minha filha e minha filha sabia. Quando eu conheci meu marido, ele já tinha uma filhinha de 3 anos, que era do primeiro relacionamento dele. Só que a mãe da menina morreu quando ela tinha 1 ano. Então eles moravam junto com a minha sogra, no caso, né, a mãe do meu marido. E eles moravam com ela. Quando a gente se conheceu, nós começamos a namorar. E com 7 meses que a gente estava namorando, a gente decidiu que a gente ia morar junto. Quando a gente foi morar junto, o meu marido falou que ia deixar a filhinha dele morando, né, com a mãe dele, porque ela já estava acostumada e tudo mais. E ali eu falei pra ele que não. Eu falei, não, traz ela pra morar com a gente. É melhor ela tá perto de você, é melhor ela tá aqui com a gente. Não que a avó não cuide, porque a avó sempre foi uma pessoa maravilhosa pra ela. Mas eu queria ela com a gente, eu queria ela ali próximo, né, do pai, enfim. Ele trouxe ela pra morar com a gente. E desde então, gente, eu criei essa menina como minha filha real. Eu amo ela, eu tenho um amor por ela de mãe mesmo. Sabe aquele amor? Eu nem sabia que era possível amar alguém desse jeito igual eu amo ela. Sempre tive um amor enorme por ela. E ela também sempre gostou de mim. Só que a minha sogra, ela não gosta de mim porque ela fala que eu tirei o filho dela e a neta de perto dela, que agora ela vive sozinha. E ela fala assim, tinha que ter pelo menos deixado a minha neta, não precisava levar minha neta. Então ela me culpa e ela me odeia por isso. E conforme o tempo foi passando, né, com o passar do tempo, ela começou a fazer a cabeça da menina contra mim pra ver se a menina voltava a morar com ela. E aí a menina começou a pegar raiva de mim. Até que chegou no ponto que ela não me respeitava mais. Às vezes ela ficava de boa comigo, só que na maioria das vezes ela nem olhava na minha cara e, tipo assim, morando dentro da mesma casa. Eu ia falar com ela, ela gritava comigo, era super sem educação, falava palavrão comigo. Até que chegou na adolescência. Quando ela entrou pra adolescência, tudo piorou. Só que eu sempre relevei. Eu relevei porque eu falava assim, é uma fase difícil, a adolescência não é fácil. Então, assim, eu relevava, eu aceitava muita coisa dela, eu aceitava a rebeldia, eu aceitava que ela me xingava. Por muitas vezes eu tentava, mas assim, nunca dava. Beleza, o tempo foi passando, até que do nada, a minha filha ela começou a soltar algumas indiretas nas redes sociais. Só que até então eu pensava que aquelas indiretas, sei lá, era pra alguma amiguinha dela ou algo assim, porque, né, 17 anos, então eu não acreditava que era pra mim, eu achava que essas indiretas era pra outra pessoa. E a maioria das indiretas dela, ela falava assim, ela jogava indireta falando assim que o lugar daquela pessoa não era mais ali, que aquela pessoa tinha que se tocar porque ela não era mais bem-vinda naquele lugar. E eu não sabia que era pra mim, era pra mim. E assim, a minha filha, ela sempre levou as amigas dela em casa, nunca neguei, sempre falei pra ela, pode deixar porque eu preferia ela dentro de casa do que ela pra rua, em outro lugar. Então eu sempre fiz questão que realmente ela trouxesse as amigas, que ela ficasse em casa. E por diversas vezes as meninas dormiam em casa, ficava lá em casa, eu saía pra trabalhar e ela ficava com as amigas em casa. Até que um dia eu cheguei do meu trabalho e assim que eu cheguei, eu peguei as meninas em casa. Nesse dia eu não sabia que elas iam ir pra casa, porque minha filha não avisou. Cheguei e as meninas estavam todas lá. Só que assim que eu entrei na sala, eu vi que uma das amigas veio correndo pra fora, tipo assim, pra sala, sentou no sofá. E ela tava muito nervosa, ela tava, tipo assim, estranha. Ela não era daquele jeito, ela sempre vinha, me cumprimentava e naquele dia ela tava estranha. E ela tava com a boca toda marcada, bem vermelha, assim, sabe? Eu olhei assim e senti uma sensação estranha, sabe? Mas enfim, não falei nada, fiquei quieta. Só que naquele dia eu passei o resto do dia pensativa, não conseguia, sabe essa sensação, uma sensação estranha, como se algo tivesse acontecendo. Então eu fui orar e fui pedir direção pra Deus, né? Pra pedir, eu falei, Deus, por que eu tô sentindo isso? Eu não tô entendendo. Ok, dias se passaram, até que um dia eu fiquei sabendo que a minha filha não era mais virgem, que ela tinha perdido a virgindade. E aí eu fui falar com ela, falei, poxa, por que você não me contou? Fiquei chateada, sabe, dela não ter conversado comigo, porque eu sempre falei pra ela, quando você for perder, por favor, conversa com a mãe. E eu fiquei muito chateada de não ter, sabe, dela não ter me contado antes, de eu não ser a primeira, enfim. Quando eu fui contar, ela ficou brava. Quando eu fui conversar com ela, que eu fui falar pra ela que eu tava chateada, ela ficou brava. E ela começou a falar que quem era eu, ela falava assim pra mim, você nem é minha mãe. Cara, aquilo pra mim sempre foi um tapa na cara, porque até certa idade ela me chamava de mãe. Ela me tratava como mãe, só que por conta da minha sogra, ela fez a cabeça da menina, mas enfim. Ela começou a falar pra mim, você nem é minha mãe, quem é você pra tá falando alguma coisa? E outra, você nem é bem-vinda dentro dessa casa, eu não sei nem o que você tá fazendo aqui. Quando ela falou isso, eu falei assim, mas por que eu não sou bem-vinda aqui dentro? Fala pra mim, por que eu não sou? E aí ela começou a falar, porque você não é, você não percebeu ainda? Só você que não percebeu, meu pai tá ficando com a minha amiga, com tal amiga, a amiga que tava com a boca marcada. Meu pai tá ficando com ela, ele quer que você vá embora, ele quer separar, só que ele não sabe como, que não sei o quê. Quando ela falou aquilo, eu fui pro quarto e comecei a chorar. Só que eu não acreditei. Eu nunca acreditei, nunca nem desconfiei do meu marido. E eu não acreditei, só que eu fui pro quarto, fiquei chateada com toda aquela coisa que ela tinha vomitado na minha cara e comecei a chorar por esse motivo. Ok, quando foi mais tarde, meu marido chegou. Quando ele chegou, ele perguntou o que estava acontecendo, porque até então ela não estava em casa. Eu chorando e eu contei.
Quando eu contei, eu vi que ele ficou branco, ele ficou pálido. E ali eu vi que era verdade. Então eu perguntei pra ele, falei, por favor, não minta pra mim. Você tá ficando com a fulana? E ali ele respondeu que sim, só que ele falou que ele não sabe como aconteceu, que ele não queria, que ele se arrependeu, que ele só fez isso porque a filha dele insistiu muito e a menina também ficou se jogando pra cima dele, enfim. Ele foi e ficou com a menina. É claro que ali naquele momento eu não tinha força pra nada. Eu não tinha força pra nada. Porque eu acho que a dor ali em si não foi nem pela traição do meu marido, mas sim pela traição da minha filha. O tanto que eu amo aquela menina como mãe, o tanto que eu dei a minha vida como mãe pra ela. E olha o que eu ganhei em troca. Arrumei minhas coisas, fui embora da casa deles. E assim que eu saí da casa deles, tipo meia hora depois que eu fui embora, que eu levei minhas coisas, eu recebi uma mensagem da minha filha falando assim, muito obrigada por ter ido embora, porque se você não percebeu, você não era mais bem-vinda aqui. Por favor, não volte. Foi mais uma facada no meu coração. E ali eu fui embora da casa deles e meses depois eles acabaram voltando. Eles estão morando com a minha ex-sogra novamente, né, com a mãe dele. E aparentemente eles estão bem, estão felizes. Não sei se ele continuou ficando com a amiga dela. 17 anos, tá, gente? 17 anos. Não sei se ele ficou com a amiga dela de novo, se ele tá com outra pessoa, não sei. Só sei que às vezes eu entro nas redes sociais e eu vejo que eles estão super felizes. E a minha filha, ela tá muito feliz e ela tá muito bem, assim, sem eu. E eu acho que é o que mais me dói. Se eu falar pra vocês que eu sinto falta dele, dói. A traição dói, não vou mentir. Não vou falar pra vocês que não dói. Só que eu sinto muito mais falta dela, sabe? Eu sinto falta da minha filha. Porque eu amo ela como mãe e eu acho que eu nunca vou deixar de sentir esse sentimento por ela, sabe? E eu digo mais, se um dia ela voltar e falar, mãe, me perdoa, eu com certeza perdoo, eu tenho certeza. Porque o amor que eu sinto por ela vai além de qualquer outra coisa. Então eu oro muito por ela, oro pela vida dela. E tenho fé de que um dia ela olhe e ela veja tudo que eu fui pra ela. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! A maior humilhação que eu já passei na minha vida namorando um homem rico. E como ele terminou comigo, gente, foi a situação mais humilhante, virou um trauma, eu nunca esqueci disso. Eu sempre fui uma pessoa muito visionária, sabe? Lascada, não tinha dinheiro pra nada. A gente tem que entender que a gente tem duas chances, três na verdade. Ou você nasce rica, ou você casa com um homem rico, ou você dá um jeito de ficar rica trabalhando, entendeu? E aí, eu tinha na minha cabeça que eu só ia me envolver com um cara que tivesse uma condição legal, que não sei o quê. E pra isso, a gente faz o quê? A gente frequenta lugares onde tenha pessoas que têm uma condição legal. E aí fui eu, amor, olha... Eu dava o meu jeito, eu trabalhava, era CLT, não sei o que, meu dinheirinho, eu morava com os meus pais, então o meu dinheirinho era pra comprar as minhas coisas, assim, e eu tentava comprar tudo do melhor, ou que parecesse do melhor, pra que eu parecesse, assim, ter grana, né? A gente fingia, porque na minha cabeça era o seguinte, eu vou encontrar um cara rico, ele vai ser tão rico que ele não vai ligar da minha pobreza, porque a minha pobreza vai ser indiferente pra ele, o dinheiro que ele vai me dar pra viver a vida, pra ser esposa troféu dele, vai ser o troquinho do café. Então eu falei, vai dar certo. E aí eu só frequentava lugares que tinha gente que tinha dinheiro. Até que um belo dia, né, eu nessa missão de vida, resolvi ir pra praia, uma praia bem chique, tomar uma água de coco num quiosquezinho, não sei o que, tava um sol, botei o meu melhor biquíni, me arrumei toda, não sei o que, e cheguei lá no quiosque. Sentei, como quem não quer nada, comecei a tomar uma água de coco, até que... E eu também queria um homem bonito, tá? Não era pra ser qualquer coisa também, não. Não era pra ser Jurandir, não. A não ser que ele tivesse pai de arrasta e eu tivesse que aturar ele pouco. Aí, beleza. Mas eu não ia ficar com terceira idade por causa de dinheiro, não. Então, senão eu ia morrer solteira mesmo, lascada. Aí, beleza. Tava sentada lá tomando aguinha de coco, não sei o que. Daqui a pouco, eu avistei um gato. Gente, lindo. E aí eu comecei a reparar nas roupas, no relógio, no cordão, né, no jeitinho de se portar. E vi que ele aparentava ter dinheiro, a não ser que ele estivesse fazendo a mesma coisa que eu, que era estar lá fingindo que tinha dinheiro, que podia acontecer, né? Eu tava fazendo isso, ele não podia fazer, não? Podia. Aí, beleza, né, menina? Eu tava lá tomando, eu vi que ele começou a me dar uma olhada, aí a gente começa a arte da sedução, dá uma olhada assim, dá uma biscada, não sei o que. Daqui a pouco ele mandou entregar uma outra água de coco na minha mesa. Aí veio o garçom, parecendo no filme, aquele cavalheiro ali mandou te entregar isso aqui, não sei o que e tal. Sem amor aos meus órgãos nenhum, eu peguei e tomei olhando pra ele e tal. E aí ele entendeu aquilo ali como uma abertura, levantou, sentou ali e começou a conversar comigo. E, gente,
O cara era educado, o cara era charmoso, falava bem, sabe? Você via que ele tinha porte de pessoa rica. E aí ele começou a perguntar sobre a minha vida, eu comecei a perguntar sobre a vida dele. Ele era empresário, vinha de família rica, morava ali na praia mesmo, tinha um apartamento na beira da praia, o que não é barato, né? Porque era uma praia muito chique, era uma praia de área nobre e tal. E começou a conversar comigo, aí perguntou sobre a minha vida e eu sempre tava muito disfarçada, sabe? Ah, não, eu tô me formando, tô fazendo medicina, que não sei o que. Eu sempre dava esse miguezinho, porque na minha cabeça ele ia se apaixonar por mim, então pra ele, quando ele descobrisse a verdade, ia ser indiferente. Qualquer coisa eu falava que tranquei a faculdade, descobri que não era meu sonho, e fé com fé. Aí, beleza, menina. A gente começou a conversar, ficamos ali o dia todo conversando, demos uma voltinha na orla e demos uma bitoquinha no final. O menino beijava bem, cheiroso, maravilhoso. Aí, pediu meu número. Dei o meu número pra ele, e ali a gente começou a trocar mensagem o tempo todo e tal. Ele pedia pra me ver, eu ia. Tentava organizar minha agenda o máximo possível. Falava, ai não, porque você sabe, faculdade de medicina é muito complicado e tal. Mentira, era CLT, amor. Eu tava trabalhando o dia inteiro e dando desculpa pra ele, Mas beleza. Fui enrolando ele, a gente começou a sair, fomos pra vários dates chiquérrimos, locais chiquérrimos. Ele me convidou pra casa dele. Aí eu fui, que era pra ter certeza que ele era rico mesmo, né? Aí fui à casa dele, gente. Um sonho de princesa da Disney. Fomos, foi ótimo, ele era maravilhoso. O conteúdo dele ali das partes dos Países Baixos era sensacional. Ele me pediu um namoro. Achei ele meio emocionado. Só que aí, gente, eu aceitei, achando nessa mesma ideia. Ele vai se apaixonar por mim, que não sei o quê. Quando ele me pediu um namoro, ele começou a exigir que eu falasse da minha vida, porque era tudo muito vago. Ele, é tudo muito vago, que não sei o quê. Quase que eu falei pra ele, como é que você pede pra namorar uma pessoa que você acha que é muito vago? Meio estranho, né? Eu enrolei ele o máximo que deu. Foram dias, assim, maravilhosos. Até que um belo dia eu falei, cara, já tem uns meses que a gente tá namorando. Já tava mais ou menos uns 4 meses que a gente tá namorando. Ele nunca foi na minha casa, nunca conheceu meus pais. Eu morava, gente, na periferia, entendeu? Tipo, ele não sabia. Pra eles, meus pais tinham dinheiro, eu tinha dinheiro, eu cursava medicina, entendeu? Eu tava sempre chique, não sei o quê. Então eu falei, bom, eu era muito educada. Eu falei, bom, eu vou contar pra ele, porque agora ele já tá apaixonado. E aí, amor, a gente tava na casa dele, a gente tava tomando vinho. Eu falei, olha, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu me fiz de vítima, né? Ele, pode falar, só que tá tudo bem. Eu falei assim, então, eu não tenho... Eu fui na lata, assim, eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou pra minha cara assim, ele, desculpa, como assim? Pra ele era inacreditável, como assim você não tem dinheiro? Eu falei, então, eu vim de família pobre, sou da periferia, não quis falar com você porque, né, a gente somos de 2 mundos diferentes, eu me interessei por você, mas para o amor não tem valor. Comecei a falar e tal, não sei o quê, e ele olhando pra minha cara assim. E aí, eu não entendi se ele não gostou que eu menti, obviamente que ele não gostou que eu menti, e entendeu que eu era interesseira, mas eu tava gostando dele, ou se ele realmente não namoraria a gente lascada. E aí ele virou na minha cara e falou assim, depois que eu contei tudo, tal, não sei o que, virou na minha cara e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, você namoraria uma pessoa pobre, lascada, sem dinheiro, que não tem condições de nada, que tem dificuldades? Você namoraria? E aí eu fui muito sincera, olhei pra ele assim e falei, como assim? Aí ele falou, você namoraria uma pessoa que tem menos dinheiro que você? Que não tem a mesma condições financeira que você? Que não tem dinheiro? Você namoraria uma pessoa com menos de você? Você namoraria uma pessoa com menos dinheiro que você? Aí eu peguei e falei assim, não. Fui bem sincera. Eu falei, não, acho que não. Porque eu pensei, eu já não tenho dinheiro. Namorar uma pessoa que tem menos dinheiro que eu, são dois lisos com isso, escorrega. Aí eu falei assim, não. Aí ele virou e falou assim, pois é. Pra mim, você é a pessoa sem dinheiro. Você é a pobre, você é a lascada, você é a pessoa que não tem condições de nada, você é a pessoa em dificuldade. Eu também não namoro uma pessoa que tem menos dinheiro que eu. Aí eu fui olhar pra cara dele assim, humilhada, e falei, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu falei, você tá terminando comigo? Ele falou, com certeza. Estou terminando com você pela mentira e estou terminando com você por você ser sem condições mesmo. Eu não namoraria uma pessoa sem condições. Aí eu falei, beleza, agradeci, virei as minhas costas e fui embora. Desde então, eu nunca mais menti que eu tinha dinheiro. Por quê? Porque tem homem rico que não se importa. Aí você fala, eu sou pobre, tem homem rico, é igual um livro. Não pode ver uma pobre, menina, fica doido. Aí eu comecei a falar, pra eu nunca mais passar a situação que eu passei. O homem me esculachou, me bloqueou de tudo, falou que não namoraria uma pessoa sem condições, uma pessoa pobre, uma pessoa lascada.
E foi isso, nunca mais ele me procurou. Não minta, gente.